Hoje no Tira Dúvidas, a história do Morgante Jiu-Jitsu. Você conhece? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morgante e hoje no nosso Tira Dúvidas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do Morgante Jiu-Jitsu. É claro que o objetivo desse vídeo não é fazer um tratado sobre a história do Morgante Jiu-Jitsu, até porque nós já temos um livro que trata sobre isso, né? Que é o livro que se chama Morgante Jiu-Jitsu. Mas o objetivo aqui é contar rapidamente um pouco da história para que você que está iniciando ou que não conhece a história do Morgante Jiu-Jitsu saiba o que é e como se sucedeu aquilo que você treina até hoje. Bom, primeiro nós vamos nos remeter para o Japão na época dos guerreiros japoneses, né? É importante lembrar que o termo Jiu-Jitsu é um termo genérico, é um termo usado pelas famílias japonesas como sistema de defesa pessoal. Então todas as famílias possuíam o seu Jiu-Jitsu. Isso foi adotado por grandes mestres de casas de treino no Japão. Essas casas de treino, como eram denominadas, eram grandes mestres que treinavam os soldados guerreiros. Porque nós tendemos erroneamente a dizer que todo guerreiro no Japão era um samurai. Mas isso não é verdade. O samurai, na verdade, era alguém que servia a um suzerano, servia a uma pessoa importante, e ele dedicava sua vida a essa pessoa. Os guerreiros, eles tinham também um código de ética e também eram muito versados na espada, também versados no arco e flecha e no jiu-jitsu. Esses guerreiros serviam, dependendo da época, ao imperador ou à família Tokugawa, que dominou o Japão por muitos anos. Então, o termo guerreiro quer dizer tanto os guerreiros quanto os samurais. E o jiu-jitsu era uma prática para todas essas pessoas. É claro que cada parte do Japão possuía uma família que tinha uma especialização maior no jiu-jitsu. Algumas nas técnicas de traumatizante, outras nas técnicas desequilibrante, outras nas técnicas de chão com um pouco a mais. E algumas que faziam as três com toda a qualidade nas três fases. O fato é que na restauração Meiji, quando o imperador volta ao poder, ele institui que somente uma classe de guerreiros é que poderia ficar. Ele diminuiu muito o exército, né? Para não ser, de novo, para que os militares não tomassem o poder novamente. E aqueles guerreiros que ensinavam passaram a ensinar de uma forma diferente. Eles não passaram mais a ensinar para a morte. Eles passaram a ensinar com um objetivo filosófico, que até então a filosofia que era aplicada para o treinamento era simplesmente vencer para obter a vida, para manter a vida, quer dizer, eu vou matar para não morrer. Com essa alteração, inclui-se em todo um sistema de filosofia para que todo mundo possa fazer sentido na hora de lutar. O nome disso, o termo que se usa para isso, que é a arte marcial de lazer. Lazer, subentende-se que seria o lazer não lutar até a morte. Com isso, muitos mestres, alguns infelizmente viraram mendigos, outros viraram artesãos e mudaram de vida, e muitos abriram seus dojos com esse objetivo de treinar as pessoas para que elas tivessem um sentido. Foi nessa época que nasceu a arte marcial que nós conhecemos hoje. E aí nós tivemos uma pessoa muito importante, que foi o Jigoro Kano, que criou o jiu-jitsu esportivo, a mando do governo japonês. O Jigoro Kano criou o judô. É claro que a criação do judô, ela se deve ao Jigoro Kano ter treinado com algumas famílias de jiu-jitsu. E isso, claro, que não agradou a alguns mestres, que mantiveram-se firmes no treinamento daquilo que eles acreditavam ser o certo. Então, óbvio que no judô a predominância do jiu-jitsu era do desequilibrante. Então,
Nasceu-se então o esporte judô e continuou-se a arte marcial do jiu-jitsu. Muitos desses mestres continuaram treinando judô e jiu-jitsu, usando a filosofia do jiu-jitsu e o esporte judô. E nesta época, que foi a ebulição das artes marciais, as pessoas que já eram mestres e senseis foram enviados para os países, para a promoção do Japão. Afinal de contas, o Japão precisava de respaldo como país para fazer tratados e tudo. E a arte marcial era uma forma de vender o esporte nacional do Japão. Com isso, nós tivemos o primeiro navio que veio para o Brasil, Kasato Maru, que trouxe imigrantes japoneses para o Brasil. Com isso, nós tivemos também famílias que vieram enviadas para promover a arte marcial. Uma dessas famílias foi a família Ono, que veio para o Brasil para difundir o jiu-jitsu, o judô e também os ovos, né, de galinha, vender ovos, produzir e vender ovos. Bem, meu pai treinou com os irmãos Ono e daí eu aprendi com o meu pai. Agora vale ressaltar que meu pai, pelas condições financeiras que nós tínhamos, meu pai trabalhava e ele não dava aula. Eu fui o único aluno do meu pai. Com isso, meu pai me treinou e eu continuei esta linhagem que proveio do Japão. Então o Morgante Jiu-Jitsu nasceu em 1992, no dia 2 de abril, na fundação da Academia Oxigin. Foi quando nós fundamos a Academia Oxigin, na garagem da minha casa, que nós pegamos toda aquela tecnologia que eu aprendi com o meu pai, né, mais a fundação da academia, que nós instituímos o ensino do jiu-jitsu no Brasil. E por que se chama Morgante Jiu-Jitsu? Porque Morgante é o sobrenome da minha família. Por isso que é o jiu-jitsu dos Morgante. Então hoje o jiu-jitsu que você pratica nada mais é do que uma modalidade que possui uma origem japonesa, que veio da época dos guerreiros japoneses, inclusive dos samurais. E hoje nós praticamos exatamente o mesmo traumatizante, o mesmo desequilibrante e o mesmo chão que os guerreiros praticavam naquela época. É óbvio que com uma diferença muito grande técnica, afinal de contas a evolução tanto do corpo das pessoas quanto das técnicas aumentou consideravelmente. E nós agradecemos por essa evolução. Então, pessoal, a partir de agora você já sabe a origem do Morgante Jiu-Jitsu e a história do Morgante Jiu-Jitsu. Em outros vídeos eu vou tratar desta saga de 1992 até os dias atuais. Tá joia? Um abraço para vocês e até mais!